Questão 21, item 02. Um laboratório de análises clínicas leva 6 dias para analisar 1.600 amostras de sangue, com 8 técnicos trabalhando durante 8 horas por dia. Em função dos desdobramentos da pandemia de Covid-19, apenas 6 técnicos estão trabalhando com a mesma produtividade e jornada de trabalho. Nessas condições, o laboratório precisará de menos de 12 dias para analisar 3.000 amostras de sangue. Então, os dados da questão. O número de dias é 6, para analisar 1.600 amostras, com 8 técnicos trabalhando 8 horas por dia. É uma questão que envolve regra de 3 composta. Por que é composta e não é simples? Porque tem mais de 2 grandezas, mais de 2 variáveis. Quantas variáveis eu tenho? Eu tenho dias, amostras, técnicos e jornada. Eu tenho 4 variáveis, 4 grandezas. Para poder montar a fórmula, eu vou precisar saber quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E para ajudar a gente a fazer isso, eu vou trazer para vocês da economia, quando a gente estuda economia e a gente está analisando duas variáveis econômicas, tem um princípio que se usa muito que se chama ceteris paribus. Significa o quê? Que todo mais permanece constante. Ou seja, se eu vou analisar a relação entre dias e amostras, técnicos e jornada devem permanecer constante. Então, o número que eu vou utilizar de técnicos vai continuar sendo 8 e de jornada vai continuar sendo 8. E com isso, eu não estou dizendo que técnicos, se eu alterar a quantidade de técnicos ou a quantidade de horas na jornada, eu não estou dizendo que se eu alterar essas quantidades não vai influenciar dias. Eu estou apenas dizendo que para observar o efeito, né, a influência de amostras e dias, eu só tenho que olhar essas duas e o resto eu tenho que deixar igual. Então, vamos ao exemplo. Ele disse ali no enunciado, o laboratório precisará de menos de 12 dias, ou seja, eu preciso saber a quantidade de dias. O dias pode ser 10, pode ser 12, pode ser 15, pode ser 20. O que eu vou precisar calcular nessa questão, a minha incógnita vai ser dias. E para isso eu vou estabelecer, como vou convencionar, que eu vou aumentar a quantidade de dias. Ou seja, aquela seta verde para baixo está indicando o quê? Que eu vou aumentar nesse sentido. Eu vou 6 para x, eu vou estar aumentando. Aí agora eu vou analisar duas variáveis, duas grandezas por vez. As duas primeiras vão ser dias e amostras. Como é que eu vou começar? Sabendo que 8 técnicos trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias analisam 1.600 amostras, ou seja, minha primeira linha. O que eu consegui intuir? Eu consegui intuir que uma quantidade de técnicos trabalhando uma quantidade de horas por dia vezes uma quantidade de dias vai dar uma quantidade de amostras. Essa é a minha equação, certo? Essa é a minha noção da proporcionalidade, né? Da regra de 3 composta. A pergunta é, se eu aumentar a quantidade de dias, quantas amostras serão analisadas por 8 técnicos trabalhando 8 horas por dia? Ou seja, com a mesma quantidade de técnicos e trabalhando a mesma quantidade de horas por dia, que são 8, se eu aumentar a quantidade de dias, o que acontece com a minha quantidade de amostras que vão ser analisadas? Vão aumentar, né? Ora, se eu estou trabalhando 6 dias, eu produzo 1.600 amostras. Se eu dobrar a quantidade de dia, eu vou dobrar a quantidade de amostra que vai ser analisada. E se eu pegar aquela equação ali em cima que eu intuí, o que eu posso fazer? Eu posso isolar dias. Por quê? Porque dias é a incógnita que eu estou querendo calcular. Na hora que eu isolo, técnicos e jornada vai para o denominador. E o amostras fica sozinho no numerador. Quando eu aumento dias, eu aumento a quantidade de amostras analisadas. Como os dois estão no numerador, significa que elas são quê? Diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, o que eu faço? Eu volto no meu esquema e eu ponho uma seta verde em amostras no mesmo sentido de dias, porque elas são proporcionais. Quando aumenta a quantidade de dias, aumenta a quantidade de amostras. Agora a gente vai analisar dias e quantidade de técnicos. Então, primeira linha,
Primeira linha, sabendo que 8 técnicos trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias analisam 1.600 amostras. E aqui é a nossa equação que a gente intuiu. Se eu aumentar a quantidade de dias, quantos técnicos serão necessários trabalhando 8 horas por dia para analisar 1.600 amostras? Nesse caso, o que é constante? A quantidade de horas por dia e a quantidade de amostras. Então, olha, se eu vou aumentar a quantidade de dias e eu vou fazer o mesmo serviço, eu preciso de menos técnicos. Porque se os técnicos, para fazer essa quantidade, levam tantos dias, se eu vou aumentar a quantidade de dias, sobra tempo, sobra prazo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma loja de uma padaria e eu estou recebendo uma encomenda de salgadinhos para uma festa. A festa é daqui a uma semana. Ora, para eu fazer essa quantidade de salgadinho, eu vou precisar de 8 funcionários. Aí o contratante me liga e fala assim, olha, a festa não vai ser mais essa semana, daqui a uma semana, vai ser daqui a um mês. Quando é daqui a um mês, eu aumentei o meu prazo, então eu não vou precisar de 8 pessoas trabalhando. Eu posso trabalhar com 2. Ao invés de ter 8 pessoas trabalhando uma semana, eu tenho 2 pessoas trabalhando 4 semanas que vão fazer a mesma quantidade de salgados, a mesma quantidade da minha encomenda. É nesse sentido essa questão. Se eu aumento a quantidade de dias, se eu aumento o meu prazo para fazer o mesmo serviço, eu preciso de menos técnicos. Então, o que eu posso dizer? Na hora que eu isolei dias, eu vejo que técnicos está no denominador, ou seja, quando eu aumento dias, para eu manter o equilíbrio dessa igualdade, eu tenho que diminuir a quantidade de técnico. Então, são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Então, eu vou pegar uma seta. Dessa vez, a seta eu botei em sentido contrário. Se as setas verdes estão para baixo, a seta vermelha está para cima, para indicar o quê? Que é inversamente proporcional. Então, relação entre dias e técnicos é inversamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de dias, eu diminuo a quantidade necessária de técnicos. Agora a gente vai para a última comparação, que é a comparação de dias com a jornada, com a quantidade de horas por dia. Então, sabendo que 8 técnicos trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias analisam 1.600 amostras. Aí temos a nossa equação. Se eu aumentar a minha quantidade de dias, quantas horas por dia serão necessárias para 8 técnicos analisarem 1.600 amostras? Ou seja, mantive fixo a quantidade de técnicos e mantive fixo também constante a minha quantidade de amostras de sangue. Então, se eu vou aumentar a minha quantidade de dias, essas pessoas precisam trabalhar com a jornada inteira? Não, elas podem trabalhar com uma jornada reduzida. Por quê? Porque o meu prazo é maior. Eu não preciso trabalhar o tempo inteiro, eu posso diminuir a minha jornada de trabalho. Então, isolando dias, o que tem em jornada? Jornada está no denominador, ou seja, eu aumento a quantidade de dias, eu diminuo a quantidade de horas na jornada. São inversamente proporcionais. Por quê? Porque jornada está no denominador. Então, voltamos lá e põe uma seta vermelha para cima para indicar o quê? Que ela é inversamente proporcional. Agora que eu já tenho todas as minhas setas, já sei o que é diretamente inversamente proporcional a dias. Quando eu falo inversamente proporcional a dias, eu estou dizendo que o quê? Eu vou botar um sinal de igual ali para dizer que a minha incógnita, o meu x, está na grandeza dias. É a grandeza que vai ficar isolada. Aí, como é que eu vou montar a conta? Bom, ele fixou no enunciado o quê? O laboratório precisará de quantos dias para analisar 3.000 amostras de sangue. Então, a amostra de sangue vai aumentar. E a quantidade de técnicos vai diminuir para 6. Apenas 6 técnicos estão trabalhando com a mesma produtividade. E a mesma jornada de trabalho. Jornada de trabalho manteve igual. Não vai fazer diferença na conta, mas a gente vai botar mesmo assim só para quê? Para eu mostrar para vocês na hora. Então vamos lá. 6 está no numerador e x está no denominador, que é a minha incógnita. Aí eu ponho sinal de igual. E todas as outras variáveis que não têm a incógnita, eu vou botar do outro lado. Amostras, como são diretamente proporcionais, eu faço assim. 1.600 no numerador, 3.000 no denominador.
Técnicos, quantidade de técnicos, como é inversamente proporcional a dias, que é a minha incógnita, eu tenho que inverter. O 8 passa para o denominador e o 6 vai para o numerador. E jornada, como também é inversamente proporcional, eu tenho que inverter. O 8 vai para o denominador e o outro 8 vai para o numerador. No entanto, como ele não alterou a jornada, na hora, o que eu fiz? Eu até inverti, porque é inversamente proporcional. Mas na hora que eu vou calcular 8 por 8, eu simplifico, dá 1. Então não importa. Então, se eu quiser adiantar o cálculo, eu nem analiso a jornada de trabalho desde o começo. Por quê? Porque eu já sei que é igual. Mas, como aqui a gente está vendo, está fazendo uma revisão, eu peguei e comparei também dias e jornada e vimos que são inversamente proporcionais. Aí, beleza. Já sei que quando for diretamente proporcional, eu mantenho na ordem. Quando for inversamente, eu troco o numerador com o denominador. Agora a gente faz a conta. 8 com 8, que é a jornada de trabalho, mesma coisa, simplifica, dá 1. Agora o que eu vou fazer? O 16 de 1.600 eu vou dividir por 8 e vai dar 2. E o 30 de 3.000 eu vou simplificar com 6. Então vai sobrar 5 embaixo. Agora eu vou ter 200 sobre 500. Corto os dois zeros, eu vou ter o quê? 6 sobre x é igual a 2 sobre 5. Multiplica cruzado, eu tenho 2x igual a 30, x igual a 15. Então, nessas condições, o laboratório precisará de menos de 12 dias para analisar 3.000 amostras? Não, ele vai precisar de mais de 12 dias. Por quê? Ele vai precisar de 15 dias, certo? Então, item 2 da questão 21 está incorreto.